Conversar agora, aqui nos nossos estúdios, porque nós recebemos o secretário do Verde de Campinas, o Rogério Menezes. Ele veio pessoalmente conversar com a gente sobre o trabalho que eles têm feito a respeito das capivaras. Olá, secretário, um bom dia, obrigada pela presença. Bom dia a todos os ouvintes, obrigado Carol Rodrigues, obrigado Guilherme, estamos à disposição. Uma dúvida que ficou é sobre a PUC ter feito esse trabalho no dia de ontem. A reportagem da CBN trouxe um estudo sobre as capivaras e a respeito de levantamentos e informações que possibilitem tratar a questão da esterilização delas, ou controle, ou manejo. A pergunta é sobre qual é a relação com a Prefeitura de Campinas a respeito dessa intermediação com o governo do estado para poder fazer esse controle ou trabalho, porque precisa de autorização, secretário? Isso, são etapas. Primeira etapa que nós estamos, e já estávamos fazendo isso, né? Começo do governo, o prefeito Dário deu essa determinação da gente avançar com essas pesquisas, com esses estudos, e a gente vem trabalhando nisso, tecnicamente. Com a ajuda de alunos da PUC, já fizemos o inventário, que é a contagem, mas não só a contagem, contar o número de bichos, tem que identificar o sexo, é macho, fêmea, se é juvenil, se é adulto, tem o macho dominante, quantos grupos se formam naquele ambiente, todas as informações biológicas necessárias para, na etapa de fazer o manejo e as esterilizações, que são cirurgias de ligação de trompa, vasectomia, nos animais, a gente tem previamente que pedir autorização para o governo do estado através do Departamento de Fauna da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, que é a CEMIL. Agora, já houve outros surtos de febre maculosa em Campinas. Por que esse trabalho não foi feito anteriormente, secretário? Nós fizemos um trabalho piloto. Esse manejo foi testado, porque assim, não é simplesmente seguir o caminho do que foi feito em outros lugares. Nós precisávamos ter segurança da efetividade dessas ações aqui no nosso ambiente, com os animais que ocorrem aqui, com as características locais. Tem uma série de questões ambientais aí envolvidas, para ver se é efetivo. A gente precisava testar, por exemplo, a questão dos carrapaticidas. A gente precisava, por exemplo, verificar o fluxo, o andamento, como que esses animais estão se movimentando entre os parques, qual que são os pontos de entrada. Então isso requer uma longa observação. Ela vem sendo feita, por isso agora nós estamos em condição de passar para a segunda etapa. A primeira etapa foi feita com a ajuda dos serviços públicos, agradeço ao secretário Ernesto Paulela. Nós fizemos, inclusive, vasectomia, captura desses animais, manejo com autorização do Estado no Taquaral e no Lago do Café. E agora, convencido de qual é o protocolo, de quais são as medidas efetivas para que possa realmente ajudar a controlar e reduzir o risco, nós vamos passar não mais para a fase experimental, que já terminou. Agora nós vamos passar para a fase de levar aos parques todos de Campinas esse trabalho. Qual é o trabalho? Nós vamos fazer agora a contratação, nós vamos partir para uma contratação logo depois de terminar o inventário. Eu não vou falar de prazos, porque tudo isso depende de prazo, inclusive da autorização do governo do estado para a gente fazer o manejo. Mas nós vamos fazer agora, em questão aí de dias, né? Até o final desse mês, aí, precisamos de um tempo relativamente pequeno para concluir o levantamento com todas as informações biológicas. Já daremos entrada aos pedidos de autorização para manejo e para cirurgias de vasectomia e de ligação de trompas, no caso das fêmeas, e a quantidade de animais que vão passar por esse processo. Esse manejo, o que é? Tem que capturar os animais, tem que levar esses animais para o local da cirurgia, tem que nós vamos microchipar todas as capivaras que estão nos parques da cidade, fazer então a esterilização e depois devolver ao ambiente. O pessoal tem ideias, Carol, que não dão certo, já estão testadas, não dão certo. Por exemplo, por que não tira as capivaras e leva para o ambiente natural, solta elas em outro lugar? Porque rapidamente repovoa. E aí você vai ter outras famílias de capivara, você vai ter outra população de capivara que muitas vezes nem entrou em contato com a bactéria. Isso é pior para a questão da doença, porque eles vão ter
a bactéria circulando por um tempo no seu sangue, multiplicando no seu sangue, e vão passar para os carrapatos. Então aumenta risco. O manejo disso não é como as pessoas... eu sempre falo, né, Carol, Guilherme? As pessoas, eu falo assim, não desconfie sempre de soluções simples para problemas complexos. São problemas complexos. Então nós estudamos muito o assunto, estamos seguros, sabemos fazer, e vamos agora fazer as contratações necessárias, logo que o Estado nos autorizar. Aí nós vamos partir para as licitações, para o mais próximo possível a gente está fazendo o manejo e então as esterilizações das capivaras nos parques públicos da cidade. O senhor falou que já uma quantidade já foi feita com autorização do Estado. Qual é essa quantidade? E uma outra pergunta, dessas observações, os senhores entenderam que, primeiro, aumentou a população nesses últimos anos de capivara e elas então estão circulando entre um parque e outro da cidade? Olha, o que acontece com a quantidade? As pessoas têm ideia que elas vão crescendo, por exemplo, no Taquaral. Mas, na verdade, a população ela tende a se estabilizar. Tem um teto, então? Porque assim, tem um teto. Qual que é o teto? É a disponibilidade de alimento no meio. Porque existe um conceito que se chama capacidade de suporte do ambiente. Por isso os senhores então, estão entendendo... Então, o Taquaral, a gente deixá-las... observou que desde que se fez o controle e também esterilização, a gente tem, é lógico que mudam algumas capivaras, algumas são expulsas do grupo, aí são substituídas por capivaras às vezes pequenas, né? Pode entrar uma capivara que não está naquele grupo que a gente fez a esterilização, aí você tem que voltar a esterilizar, é um trabalho contínuo. Mas a estabilização, não se espera que uma população de capivaras ultrapasse as 48, no caso do Taquaral. Cada parque vai ter uma população residente que precisa ser controlada, elas vão ser marcadas, que foram esterilizadas, e elas vão ser controladas por microchip. Nós vamos saber cada um qual que é, dá para dar até um nome aí para as capivaras e ficar acompanhando elas. Quando perder uma daquelas, a gente vai ver pelo número de embarcação que saiu um animal e que pode ter entrado outro. Aí a gente vai ter que fazer a castração dos outros que entraram na população. Elas são territorialistas. Qualquer um que chega, os machos expulsam os outros machos, porque tem ali um grupo de machos, tem um macho dominante que lidera o grupo e que não aceita a entrada de outros. Então a tendência é estabilizar nos parques. A gente tem uma população residente, mas acompanhada. Fundamental que vocês viram ali no Parque das Águas, na imagem da entrevista. O que acontece ali? Toda a grama cortadinha rente até a margem. O carrapato não aceita insolação. Quando tem um cenário de insolação, geralmente ele vem à superfície, porque ele pode adentrar o solo e chegar até 20 centímetros e ficar lá por meses. Então, esse carrapato ele sobe ao solo quando você tem uma grama um pouco mais alta. Então, esse é um fator que a gente já testou, já verificou isso. A gente, com o secretário Paulela, nos parques, manter sempre cortadinho, né? Isso não é uma tarefa fácil, porque a hora que chega esse período de chuva, calor e tudo, a tendência é crescer muito rápido esse mato, essa grama, né? Às vezes algumas áreas com mato, com outras espécies de gramíneas, e aí você tem o risco de proliferação do carrapato. Então nós estamos com todas as informações biológicas para fazer esse manejo e vamos passar agora para a parte de finalizar o levantamento. Nós chamamos para nós o levantamento porque haveria uma interrupção dos alunos nas férias e a gente não quer esperar. Dos alunos da PUC? Dos alunos da PUC, que a gente agradece aqui. Esse era um estudo que também teve uma iniciativa por parte deles. Isso, teve uma parceria que sempre existe entre a PUC e a prefeitura, né? E aí não houve contratação, não houve nada, simplesmente a gente treinando os alunos para isso. O Dr. Paulo Anselmo Nunes Felipe, que é o nosso veterinário aí com doutorado, que é um profundo conhecedor aí do comportamento biológico desses animais, fez essa parceria e a gente vinha trabalhando. Com a questão do surto, que é um episódio anormal, fora da curva, né, que é um momento realmente que aconteceu, é diferente do que vinha acontecendo.
que eram casos muito dispersos, a gente tem 1% dos carrapatos contaminados, né, não é que no não ambiente. tinham casos de febre maculosa, é isso? Então você tinha casos, mas casos com uma casuística que a gente fala bem dispersos na cidade. E você teve uma concentração de mortes ligada a um único evento, né? O evento que estava regular, diga-se de passagem, liberado, então não há polêmicas em relação a isso. Mas aconteceu de você ter os carrapatos contaminados ali, né? E aí no ambiente aberto, você não faz esse controle populacional. Como você vai controlar nas margens do rio Atibaia? A população vai estar em trânsito. É uma área rural, né? Então... áreas rurais, então aí não tem, nem é possível tecnicamente, nem é desejável que você interfere em toda a cadeia biológica, você fazer castração ou controle populacional em ambiente aberto. As capivaras já estão em número maior porque não tem onça, porque tem o predador, que ele também já não está disponível, não existe dentro desse habitat. Tem esse aspecto, tem também, né? Tem outros predadores, tem né? Outros. Cobras, jacarés, que não tem a onça suficiente. Pintada, que não existe mais, a onça parda para pequenas capivaras, mas realmente houve uma redução dos predadores à medida em que a gente vai derrubando, né? Vegetação, né? O que, na verdade, Campinas não está nessa tendência, está na tendência de aumento de vegetação. No ano 2000, Carol, a gente tinha 3% do território de Campinas coberto de vegetação, de matas. Hoje nós temos 14,4%, pelo levantamento do Estado, do Instituto do Estado Florestal do Estado, em 2020. Então, assim, em 20 anos, você pode dizer que a mata multiplicou por 5 vezes. Mas esses ambientes preservados também favorecem a quantidade de alimento para os animais. Então, em ambiente aberto, você não faz controle populacional. Nós vamos fazer nos parques da cidade, todos os animais que forem encontrados nesse inventário, né, que é o censo das capivaras nos parques de Campinas, e vamos partir para pedir autorização para o Estado, vamos lá pedir para a secretária, o prefeito em contato com a secretária de Estado, para a gente poder pedir celeridade nessa aprovação quando a nossa solicitação chegar lá, para a gente partir para o processo das licitações, depois começar a executar, na primeira etapa, o manejo e numa empresa contratada para fazer a esterilização, que são as cirurgias de ligação de trompa e vasectomias nos machos. Secretário, eu queria voltar num ponto que você falou anteriormente, que muita gente mandou mensagem pra gente essa semana falando justamente isso. Tem que tirar dos parques, remover, colocar em outro local. O que eu queria que o senhor deixasse claro é que você disse que elas vão se reproduzir e vão repovoar lá. Se você tirar todas, como elas se reproduziriam? Alguma vai voltar lá, inclusive a Cida do Botafogo está dizendo que ela vê capivaras aqui na Praça Carlos Gomes, que elas vêm pela água. Isso acontece mesmo, se você tirar todas que tiver, vai voltar uma lá, vai reiniciar a reprodução, é assim que acontece? Elas vêm pela rede. Então, assim, essa questão de tirar todas as capivaras, a gente pesquisou muito isso nos últimos anos, e não é efetivo. Porque até você pode causar um efeito contrário do que se pretende, que é diminuir o risco dos carrapatos estarem contaminados e transmitirem a febre maculosa, a rickettsia, né, que é a bactéria que causa a febre maculosa. Então, é o contrário, a gente já demonstrou, já houve experimentos de fazer isso, retirar os animais. E o que se observa é que esses animais são devolvidos à natureza, ao ambiente aberto, vão continuar reproduzindo lá, mas rapidamente, em poucos meses, semanas e meses, você tem o repovoamento por uma nova população. E muitas vezes essa nova população nem entrou em contato com a bactéria. Então você não tem resposta imunológica. Não é adequado, aumenta o risco, pode dar inclusive surtos desse que aconteceu, se você ficar trocando a população das capivaras nos parques. Você impedir que elas cheguem aos parques é uma missão muito difícil. Por mais que você faça cercamento, elas conseguem adentrar as áreas. Realmente é o maior roedor do mundo. Tem uma capacidade de reprodução enorme. Você pega uma capivara, em 120 a 150 dias ela procria, ela tem de 3 a 5 filhotes cada procriação. Então, todo ano tem procriação, 3 a 5 filhotes nascendo para cada fêmea de capivara
que tiver grávida e produzir os filhotes. Uhum. Então não é efetivo. Vocês lembram de uma polêmica lá atrás, que foi pedida autorização e foram exterminadas as capivaras, né? Isso lá na época ainda da gestão, acho que 2005, foi da gestão Hélio. E lá atrás foi feito um manejo, que foi autorizado à época e tudo, e se experimentou isso, retirar, eliminar as capivaras. O que aconteceu? A volta de outras famílias de capivaras, prosseguiu o ciclo do carrapato. Então, a efetividade das medidas de manejo é a gente estabilizar aquela população, conhecer cada vez mais aquela população, e assim que entra uma nova, que sai um novo, a gente volta a esterilizar, mantendo sob controle o que já é feito pela capacidade de suporte do meio, mas é bom a gente manter as mesmas capivaras. A gente pode ir fazendo experimentos de carrapaticida que são muito pouco efetivos, a gente já fez nos últimos anos na Lagoa do Taquaral, com a ajuda do pessoal dos serviços públicos, muito pouco efetivos, não dá resposta ao carrapaticida, e a gente vai também utilizar outros métodos. O Instituto Biológico, silenciosamente, a prefeitura já vem, por determinação do prefeito Dário, desde o começo da gestão, Secretaria de Serviços Públicos, secretário Paulela, tem junto com o Instituto Biológico feito pesquisa também. Mas a gente não pode dizer que vai fazer, que existe um controle biológico com fungos tentando conter a população dos carrapatos, porque isso depende de autorização federal, porque o produto não está no mercado, não é um produto registrado. E a ciência, vocês viram a correria que foi científica na Covid-19 para produzir uma vacina. Nem sempre a ciência vai dar uma resposta para aquela situação a tempo de ter uma inovação. Então a gente tem que ter paciência, porque esses calendários são distintos, mas trabalhar com o conhecimento científico que nós já temos hoje. E o que nós temos hoje, estudamos, estamos preparados, nós vamos aplicar nos próximos meses, até que a gente conclua. Tem um grupo de trabalho que se reúne agora a todo momento na Secretaria do Verde, foi constituído um grupo técnico. Nós estamos lá estaremos hoje trabalhando o Parque das Águas com esse grupo, todos com material de proteção individual, né, porque vão ter que também entrar em áreas que pode ter risco. Existe, não sei se vocês conhecem, Carol, mas, por exemplo, tem aquela dupla face de colante, dupla face que a gente coloca na bota, e se o carrapato for subir, ele gruda. Ele gruda ali. Ele gruda na fita. Então tem métodos que a gente vai utilizar para proteger quem está nessa operação, mas é isso que tem que fazer, usar o conhecimento disponível, e à medida que for surgindo novas soluções, nós estaremos atentos. Estamos já em contato com o Instituto Biológico, acompanhando de perto, fizemos contatos, vamos entrar em contato, porque ainda não tivemos o retorno, mas já temos um contato estabelecido para falar com Curitiba, para falar com Belo Horizonte, que são cidades de grande porte, que têm trabalho, né? Esta estabilização. E também com São José dos Campos, nessa pesquisa com o Instituto Biológico. Então, o que é possível ser feito, está sendo feito, será feito com celeridade nos próximos meses. Secretário do Verde de Campinas, Rogério Menezes, quero agradecer a participação que veio aqui à CBN para esclarecer esse trabalho que está fazendo um inventário sobre as capivaras na cidade. Obrigada, secretário. Eu que agradeço, Carol, à disposição. CBN Campinas.